Olá, olá, muito boa noite. Sejam bem-vindas aqui a esta live. Olá, muito boa noite. Quem é que eu tenho aqui comigo? Boa noite, portanto, hoje o tema da nossa live, eu vou falar aqui de alguns erros que você pode estar a cometer e que de alguma forma esses erros podem estar a atrapalhar o seu emagrecimento. Olá, à medida que forem chegando, coloquem aqui em baixo um olá, uma boa noite e vou partilhar também a ligação aqui no Instagram. Vamos lá, iniciar o vídeo em direto. Olá, muito boa noite. Olá, aqui no Instagram. Tenho aqui alguém comigo? À medida que forem chegando, coloquem os vossos comentários, coloquem um olá, uma boa noite, para eu saber que vocês estão comigo aí desse lado. Sim? Ora então, eu vou pedir que vocês partilhem também esta live com os vossos amigos, com os vossos familiares, para que toda a gente tenha a oportunidade de assistir e de assistir e de alguma forma descobrir quais são estes erros. Sejam bem-vindas, já tenho aqui alguém comigo. Quero que me digam se o som está ok, a imagem também. À medida que forem chegando, coloquem um olá, uma boa noite. Já tenho aqui alguém no Instagram também. Olá, Patrícia, tudo bem? Ora bem, à medida que forem chegando, coloquem aqui para eu saber quem é que está comigo. Como eu estava a dizer, o tema desta live são os 3 maiores erros que 80% das mulheres que querem emagrecer cometem, ok? E então, se vocês que estão aí desse lado querem emagrecer, vejam esta live até ao final para perceberem efetivamente se estão a cometer algum destes 3 erros. Ora bem, eu se fosse assim ficava mesmo até ao final, porque no final eu vou também revelar uma oportunidade incrível que eu estou a preparar para si e já me disseram que eu estou louca e que não devia de estar a partilhar estes conteúdos de forma gratuita, mas eu, como gosto mesmo muito de ajudar e quero ajudá-la a emagrecer e entrar com o pé direito em setembro, no próximo mês de setembro, vou ajudá-la e vou partilhar estes conteúdos consigo, ok? Entretanto, enquanto esperamos aqui por mais pessoas, eu vou-me apresentando e vou-vos contando também um pouco da minha história, portanto, quem é que é a Teresa, como é que surgiu o Dieta para a Vida. E eu gostaria de saber se vocês conhecem o meu trabalho, se sabem quem eu sou. Coloquem aqui nos comentários, por favor, se me conhecem, se já ouviram falar do Dieta para a Vida, até mesmo se já foram meus clientes, pode ser também aqui o caso. Vão colocando nos comentários porque eu gostaria de saber quem é que está aqui comigo, quem é que já me conhece, quem é que ainda não me conhece, ok? E então, eu sou a Teresa Silva. Pelo sotaque vocês já perceberam que efetivamente eu sou açoriana, mais propriamente da Ilha de São Miguel. Sou nutricionista e sou coach, neste caso coach de emagrecimento, emagrecimento consciente. Sou uma apaixonada pela nutrição e pela uma alimentação saudável. Sempre gostei imenso, mesmo imenso, de passar horas e horas na cozinha, a experimentar receitas novas, a experimentar sabores diferentes, combinações e também receitas com menos açúcar, receitas com menos gorduras. Sempre fui também uma apaixonada por ajudar pessoas. A Débora está aqui a dizer que conhece, claro que sim, olá, boa noite. Exatamente, portanto, sempre fui também muito apaixonada por ajudar pessoas, por motivar pessoas. Sempre gostei muito de ajudar também na minha vida pessoal as pessoas a atingirem resultados de sucesso,
sempre gostei de dar uma certa clareza às pessoas com quem eu converso, uma palavra de apoio, motivá-las, inspirá-las para que elas também consigam atingir os seus objetivos, que neste caso não seriam bem a nível de emagrecimento, mas só para vos dizer que realmente eu sempre tive este gosto enorme por ajudar pessoas. E isto para mim é algo que me motiva e é algo que me faz querer, portanto, ajudá-la neste processo. Enquanto nutricionista, eu deparei-me com algumas dificuldades e com alguns desafios a nível profissional. No entanto, foram esses desafios e essas dificuldades que me fizeram crescer e que me fazem estar aqui hoje consigo, ok? Portanto, eu ao longo da minha experiência enquanto nutricionista já trabalhei em vários sítios e trabalhei sobretudo com mulheres e mulheres que queriam emagrecer. Só que no início da minha jornada, por falta de experiência, por falta de contacto com essas mesmas pessoas, eu tinha imensa dificuldade em passar para além do plano alimentar. O que é que isto significa? Eu tinha a minha consulta, eu atendia várias pacientes, vários clientes, só que na faculdade não nos ensinam a lidar com emoções, não nos ensinam, portanto, a trabalhar com planeamento, não nos ensinam a trabalhar com a parte psicológica, com a nutrição comportamental, neste caso. E o que é que acontece? Eu vi-me num beco sem saída e não estava a perceber de que forma é que eu poderia ajudar ainda mais as minhas clientes. Ou seja, eu estava perdida, eu sabia fazer cálculos nutricionais, eu sabia quais eram os melhores alimentos, quais eram os piores alimentos, que tipo de conselhos é que eu poderia dar às minhas clientes. No entanto, não conseguia ajudá-las a lidar com as emoções, com a compulsão alimentar, por exemplo, com o facto de estarem a comer um determinado alimento e não conseguirem parar. Identifica-se com esta situação de estar a comer, por exemplo, um pacote de batatas fritas e não conseguir parar. Ou seja, no início da minha jornada eu não sabia lidar com isso. De que forma é que eu ia dizer à minha cliente para parar de fazer aquilo? Que estratégias é que eu iria utilizar? Também deparei-me com algumas frustrações e não conseguia lidar com as frustrações do meu cliente. Por exemplo, eu tinha clientes que me chegavam frustradas porque não tinham emagrecido aquilo que necessitavam ou porque estavam mais desmotivadas, sentiam-se mais em baixo e eu não tinha ferramentas para motivá-las. E comecei, então, foram estes desafios e estas dificuldades, como eu já lhe disse, que me fizeram procurar outro tipo de abordagens e que me fizeram procurar então outros tipos de atendimento e comecei a perguntar-me o que é que tu podes fazer, Teresa, para ajudar essas mulheres? O que é que tu podes incluir na tua consulta, na tua conduta e que faça a diferença? E foi aí que eu encontrei o coaching. Encontrei o coaching, esbarrei contra o coaching e foi a melhor coisa que me podia ter acontecido na vida. Tanto a nível pessoal, portanto, a nível pessoal no sentido de me ajudar a lidar com as minhas próprias crenças limitadoras, ajudar-me a ter mais foco. Por exemplo, se não fosse o coaching, eu não estaria aqui hoje. Portanto, fazer este tipo de lives e fazer este tipo de situações ao vivo seria impensável e então através do coaching eu também consigo me expor desta forma. Portanto, o coaching mudou tanto a minha vida pessoal como a vida dos meus clientes, como a vida das mulheres que eu ajudo. E através do coaching, o que é que começou a acontecer nas minhas consultas? Quando a minha cliente estava desmotivada, eu tinha ferramentas para ajudá-la, eu tinha ferramentas para ajudá-la a encontrar um melhor caminho, a encontrar a melhor estratégia para ela. Não que eu seja conselheira e não comecei a arranjar estratégias espetaculares. Não, eu comecei a explorar o que a outra pessoa pensava. Comecei a explorar, ok, então diga-me quais são as melhores estratégias para si, que funcionam melhor consigo, ok? Então o coaching trata-se de ganharmos mais consciência sobre nós mesmas, automotivar-nos,
conseguimos lidar melhor com as nossas próprias emoções, encontrar as melhores estratégias para nós mesmas e de alguma forma ficamos mais focadas, ficamos mais determinadas. Então, como podem estar a ver, eu fiquei apaixonada pelo coaching e decidi, no início deste ano, derivada de toda a minha experiência já com mulheres que querem emagrecer, a todos os materiais que eu já construí ao longo deste percurso enquanto nutricionista, eu decidi criar o meu próprio programa de emagrecimento, para que eu conseguisse então ajudar as mulheres com início, meio e fim. E decidi criar um programa e saiu o programa Dieta para a Vida. O programa Dieta para a Vida é então um programa onde eu ajudo mulheres a emagrecerem, mulheres que estão com dificuldades a emagrecer e a emagrecerem sem sacrifícios alimentares e sem perderem a sua essência. Este é um programa individual, é um programa de emagrecimento consciente, neste caso, e que tem a duração de 3 meses. E eu acredito que com este programa, onde eu compilo a minha parte da nutrição, portanto, a parte dos materiais de nutrição, a parte dos meus conhecimentos sobre estratégias nutricionais, a parte do coaching e também uma parte do Enneagrama, que é uma outra coisa que mais à frente podemos falar. Eu acredito que hoje em dia tenho um programa completamente transformador. Eu acredito que hoje sim, eu consigo ajudar a 100% as mulheres que me procuram. Hoje eu consigo transformar vidas. E transformar vidas, ajudar as outras pessoas a terem resultados é uma coisa que me realiza. É uma coisa que me dá uma satisfação imensa. Portanto, eu sei que estou no caminho certo e se você que está aí desse lado, que precisa de emagrecer, que está com dificuldades, que se sente frustrada, que necessita de reorganizar a sua vida, de ter novamente o controle sobre a sua vida, veja os meus conteúdos no Facebook sobre o Dieta para a Vida, no blog, e veja realmente o diferencial deste programa. O programa Dieta para a Vida é um programa muito mesmo completo, ok? Ora bem, e hoje já vos expliquei um pouco sobre quem é a Teresa, sobre o programa Dieta para a Vida, como é que isto surgiu. Vamos então ao tema desta live. Eu hoje disse que vos ia revelar então os 3 maiores erros que 80% das mulheres cometem ao emagrecer. Ora bem, o primeiro erro, e que muitas mulheres que chegavam até mim cometiam, é o fazerem uma restrição demasiado excessiva. Ok? Portanto, o primeiro erro é a restrição demasiado excessiva. É o facto de estarem a passar fome. Ok? Portanto, fiquem só com esta ideia. Passar fome não a faz emagrecer. Passar fome pode fazer com que aumente de peso. Ah, como assim, Teresa? Se eu quero perder peso, eu tenho que passar fome? Se eu quero perder peso, eu tenho que fazer uma dieta? Como assim, Teresa? Estás-me a dizer que eu não preciso passar fome? Sim, estou a dizer que não precisa de passar fome. Ok, precisa de fazer uma restrição calórica, precisa de reduzir alguns alimentos da sua alimentação, mas não precisa de eliminá-los. E não precisa de comer uma ervilha por dia, certo? Porque isso também não é saudável. O que nós queremos é sim uma restrição calórica, mas uma restrição calórica equilibrada, saudável e que no fundo a deixe saciada. Sim, porque também não vale a pena fazer uma dieta ou passar fome durante uma semana para na semana a seguir estar a compensar. Ou vale? Até pode emagrecer 3 quilos, mas na semana a seguir vai ganhar os 3 na mesma. Portanto, nada, mas nada mesmo de fazer restrições calóricas, certo? Então é assim, o que é que acontece quando nós efetivamente fazemos a restrição calórica? Fazer uma restrição calórica significa que está a ingerir menos calorias do que as calorias que necessita, do que as calorias mínimas para os seus batimentos cardíacos funcionarem bem, os seus rins funcionarem bem, etc. E aí isto chama-se metabolismo basal. O metabolismo basal é, no fundo, o número mínimo de calorias que necessita de ingerir por dia. Como é que sabe o seu metabolismo basal? O
metabolismo basal é-nos hoje dado por algumas balanças e no caso de não termos essas, temos aqui alguns cálculos que nos ajudam nesse sentido. E então, uma restrição calórica excessiva significa que está a ingerir menos calorias do que as que o seu metabolismo basal lhe indica. E o que é que acontece? Com essa restrição demasiado excessiva, o seu corpo vai pensar que vai entrar numa espécie de modo de sobrevivência, certo? Então, o seu corpo vai pensar que está a sobreviver. E o que é que acontece nesse período? O seu corpo vai começar a gastar menos e a absorver mais. E a partir do momento em que isso acontece, vai começar a armazenar mais gordura, certo? E após esse período de restrição, acontece ainda uma outra coisa. Após o período de restrição excessiva, isto vai desregular algumas hormonas do apetite e vai desregular também algumas hormonas da tiroide, e isso vai fazer com que, passado algum tempo, tenha um apetite que não sabe de onde é que esse apetite veio. E come mais um bocadinho aqui, come mais um bocadinho ali, e o que é que vai acontecer? Vai voltar a aumentar de peso. Portanto, uma restrição calórica excessiva não a faz emagrecer, pelo contrário, desregula o seu metabolismo, mexe com as hormonas da tiroide e mexe com as hormonas do apetite, faz com que perca mais massa muscular, não vai fazer com que perca a massa gorda, porque o seu organismo depois vai buscar energia à massa muscular e, de uma forma geral, não a vai fazer emagrecer definitivamente, não a vai fazer emagrecer de forma sustentada. Portanto, não faça dietas da moda, não retire nem elimine de uma só vez alguns alimentos. Não maltrate o seu corpo, está bem? Então, o ideal é comer um pouco de tudo. É comer um pouco de tudo, evitando, obviamente, aqueles alimentos que sabe que só nos fazem mal, aqueles alimentos mais calóricos, os fritos, os alimentos com mais açúcar, etc. E, por outro lado, preferir os alimentos pouco calóricos, certo? Os vegetais, a fruta, os laticínios. Portanto, comer mais de uns, comer menos de outros. Mas nunca mesmo retirar por completo. Quando eu falo em retirar por completo, falo que muitas vezes, para emagrecer, nós podemos retirar os hidratos de carbono, ou podemos retirar aqui um pouco as gorduras saudáveis. Lá está, há que haver um equilíbrio e há que haver um meio termo, certo? O segundo erro. O primeiro erro é fazer uma restrição calórica excessiva, que é o passar fome para emagrecer. O segundo erro é não trabalhar as convicções limitadoras. Então, quando eu falo em convicções limitadoras, o que é isso, Teresa? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Ok, não se preocupe. Há muita gente que ainda não ouviu falar em convicções limitadoras. Por exemplo, há certos pensamentos que nos limitam. Provavelmente isso já lhe aconteceu em alguma situação da sua vida. Já lhe aconteceu que pelo facto de estar a ter um pensamento mais negativo ou mais limitador, que não agiu por medo, que não agiu por receio de falhar, por exemplo, o que está por detrás disso é uma crença ou convicção limitadora. E isso no emagrecimento, se não for bem trabalhado, pode fazer com que, passado algum tempo, volte então a aumentar de peso. Porquê? Porque não conseguiu ultrapassar aquela crença, até consegue disfarçá-la durante um certo tempo, mas passado algum tempo já não consegue disfarçar mais e volta a cair nos mesmos erros e volta a cair nas mesmas tentações, por assim dizer. Ora bem, então nós temos as chamadas convicções limitadoras. As convicções limitadoras são então aquelas crenças, são coisas em que acredita e que a fazem considerar que as suas capacidades não são suficientes, ou porque não têm o que é preciso, não têm os recursos necessários,
ou porque efetivamente já passou por uma experiência no passado que a fez acreditar que por mais que se esforçasse, nunca conseguiria atingir o que deseja. Isto é familiar para si, este tipo de situação? E pronto, este tipo de situação o que é que faz? Faz com que passe a duvidar de si, cria barreiras que a impedem de dar os primeiros passos em direção ao seu objetivo. E eu sei que quero mesmo muito emagrecer. Então, precisamos trabalhar essas convicções limitadoras. E alguns exemplos de convicções limitadoras poderão ser, por exemplo, o não consigo fazer nada bem feito. Para que tentar? Isto não me vai fazer agir. Ter esse tipo de pensamento não faz com que entre em ação. Por exemplo, o facto de ter a convicção limitadora. Eu devo comer tudo o que tenho no prato, mesmo sem fome. As convicções limitadoras são coisas em que nós acreditamos e que muitas das vezes desenvolveram-se na nossa infância. Então, por exemplo, quando os nossos pais nos diziam tu tens que comer tudo o que está no prato, algumas pessoas podem ter desenvolvido essa convicção limitadora e acreditarem que efetivamente devem comer tudo o que está no prato, mesmo que não tenham fome. E na vida adulta continuam a fazer isso e mesmo querendo emagrecer, como têm isso na cabeça, não conseguem deixar comida no prato. Por exemplo, outra convicção limitadora. Não devo centrar nas minhas próprias necessidades. Então, a partir do momento em que eu considero que a outra pessoa é mais importante ou que as situações pelas quais a outra pessoa está a passar são sempre mais importantes do que as minhas, será que alguma vez eu vou me concentrar em mim? Será que alguma vez eu vou passar a cuidar de mim em vez de cuidar do outro? Provavelmente não. Portanto, já está a ver que estas convicções limitadoras têm de ser muito bem trabalhadas e superadas. E como é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto num processo de coaching, está bem? Num processo de coaching nós trabalhamos, identificamos e trabalhamos a convicção ou as convicções, neste caso limitadoras, e transformamos essas convicções limitadoras em convicções potenciadoras. Em algo em que vai passar a acreditar, porque vai ter mais ganhos com isso do que estando a acreditar na sua convicção limitadora e de alguma forma essa convicção potenciadora vai fazer com que haja, vai fazer com que comece a entrar em ação em prol do seu objetivo, em prol do seu emagrecimento. Isto faz-lhe sentido? Ora bem, depois temos aqui, eu gostaria que vocês fossem colocando nos comentários se isto vos faz sentido, se não faz. Ok, Helena, exatamente. Helena está a partilhar aqui nos comentários que ainda está no início do processo e já está a adorar e a notar algumas mudanças. Muito grata, Helena. Portanto, Helena está a fazer aqui o processo do Dieta para a Vida comigo e realmente ontem tivemos uma sessão muito, muito boa. E foi uma sessão sobre convicções limitadoras. Olá, boa noite a todos. Estou agora aqui a ver os vossos comentários. Eu gostaria então que escrevessem aqui nos comentários se estes dois erros estão a fazer sentido. Ora bem, vou passar, entretanto, ao terceiro erro. O terceiro erro é um erro que eu noto que muitas clientes fazem. Então é assim, muitas clientes normalmente querem um esquema alimentar ou querem um plano alimentar, no entanto, têm uma dificuldade muito de base, que é o planear as refeições. E então o que é que acontece? Elas até, lá está, até conseguem fazer uma refeição equilibrada, uma refeição saudável, só que quando eu pergunto como é que está a distribuir a carne ao longo da semana, está a comer, por exemplo, neste caso, está a distribuir as 5 cores de vegetais ao longo da sua semana? Está a comer uma vez por semana peixe gordo?
elas ficavam sem saber e ficavam um pouco perdidas. Pois eu não faço, eu não tenho esse tipo de organização, eu não faço esse planeamento. E é óbvio que esse planeamento vai ser a base, até porque, para além de a permitir ter uma alimentação mais saudável e uma alimentação mais variada, o planeamento e a organização vão lhe permitir reduzir a ansiedade. Por exemplo, já lhe aconteceu em alguma vez ter chegado a casa com muito apetite e se calhar passou no supermercado e comprou uma lasanha processada ou comprou, por exemplo, uns rissóis para fritar rapidamente em casa? Ou já alguma vez lhe aconteceu chegar do trabalho, ir para casa e passar, por exemplo, no takeaway e pedir umas batatas fritas e um frango? Acha que é a refeição mais saudável? E agora pergunto-lhe, o que é que o levou a fazer isso? A falta de planeamento, a falta de organização. Então, por exemplo, se naquele dia já sabia que ia chegar mais tarde, por que não deixar já pré-preparado um bife a descongelar, bifes de frango a descongelar, por exemplo, ter lá em casa uma dose de vegetais também, neste caso congelados, para saltear e ter já um arroz feito, que pode ter guardado no frigorífico, por exemplo. Então chegava a casa, já tinha o arroz preparado, fazia apenas os vegetais salteados, mais o bife. Grelhava, por exemplo, o bife. E desta forma, como se tinha planeado e como tinha organizado melhor o seu dia a dia, ia chegar a casa, ia conseguir desfrutar e apreciar aquela refeição e no fundo isto não lhe ia causar aquele stress, aquela ansiedade e no final disto tudo a culpa. Eu sei que muitas mulheres que querem emagrecer e que ficam frustradas por não perderem o peso que querem ou por não conseguirem ser tão organizadas, ficam com culpa. E nós temos de saber lidar com essa culpa. Não é ter culpa e desleixar. Não, é ter a culpa e então o caminho é para a frente, portanto, tentar ultrapassar aquela culpa e arranjar estratégias que funcionem melhor, está bem? Então, de alguma forma, quem me conhece acredita que, quem me conhece sabe que eu acredito que o planeamento e a organização é o truque, ouçam bem, é o truque para emagrecer e para manter um peso saudável e hábitos alimentares saudáveis, está bem? E com isto eu vou revelar aqui, deixa-me ver os vossos comentários, ok? E então com isto eu vou-vos revelar a minha grande oportunidade e porque é que eu perdi um bocado a cabeça. Então, porque para a semana eu vou-vos dar uma grande solução em relação aqui ao terceiro erro, que é a falta de planeamento e falta de organização. E qual é que é essa solução? Eu para a semana eu vou disponibilizar entre o dia 3 a 13 de setembro um workshop online e 100% gratuito. Neste workshop eu vou-vos revelar algumas dicas, alguns desafios, algumas dicas e alguns conselhos de como é que vocês podem efetivamente planear uma semana de refeições. E isto para quê? Para vocês perceberem que efetivamente não é preciso perder muito tempo, não é preciso realizar refeições monótonas, não é preciso passar imenso tempo na cozinha ou gastar imenso tempo nas compras ou comprar ingredientes inacessíveis. Não vai ser preciso nada disso. Pelo contrário, o meu objetivo é facilitar-vos a vida e dar-vos um passo a passo de como planear a vossa semana, como planear as vossas refeições semanais. Refeições saborosas, refeições saudáveis, refeições que não sejam monótonas, porque senão fartamos rapidamente daquelas refeições. Portanto, entre os próximos dias 3 e 13 de setembro,
Então, temos aqui o workshop cujo título é Planear um método infalível para emagrecer. Lá está, eu acredito plenamente que nós, ao planearmos, conseguimos ter um maior controle sobre as nossas refeições, sobre a nossa vida e, efetivamente, emagrecer. Emagrecer com um estilo de vida saudável e sem sacrifícios, que é o mais importante. Quem é que está aqui motivada para participar neste workshop? Coloca aqui nos comentários um eu. Eu quero saber quem é que está aqui motivadíssima para participar neste workshop. Portanto, ao longo então dos dias 3 e 13 de setembro, eu vou disponibilizar de forma online 3 aulas gravadas. Portanto, vão ser 3 aulas onde vos vou revelar coisas muito, muito importantes. Eu vou também colocar aqui em baixo nos comentários o link para vocês se poderem inscrever no workshop. Portanto, a inscrição é gratuita, mas necessária, está bem? Portanto, vou pedir que vocês depois cliquem aqui no link. Ótimo, já temos aqui pessoas a dizer que vão participar, é isso mesmo. Portanto, já coloquei aqui o link nos comentários e agora vocês podem entrar aqui nesta página e vão encontrar uma série de explicações de como é que vai funcionar o workshop, qual é que é o objetivo, quais é que são as vantagens de participar neste workshop. Planear é um método infalível para emagrecer. E ao longo da próxima semana eu também vou fazer algumas lives deste tipo. Ora bem, espero então que vocês tenham gostado desta live. Recapitulando, temos aqui os 3 grandes erros que podem nos estar a impedir de emagrecer são: primeiro erro, restrição demasiado excessiva. O segundo erro é o erro de não trabalhar sobre as convicções limitadoras. E o terceiro erro, falta de planeamento e falta de organização. Certo? Portanto, pensem bem, reflitam sobre estes potenciais erros que podem estar a cometer e inscrevam-se também aqui no workshop, que é uma oportunidade incrível e uma oportunidade única que eu vos estou a dar, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui nos comentários, que eu vou vendo. Já estou aqui a receber alguns. Ótimo, é isso mesmo. Portanto, se alguém tiver alguma dúvida final, pode colocar aqui, ou então eu vou estar, ao desligar aqui a transmissão em direto, vou estar ainda aqui no Facebook e quem quiser pode me enviar uma mensagem, pode partilhar também um pouco da sua história, que eu estarei deste lado para ajudá-la, ok? Portanto, a minha missão é mesmo ajudá-la. Espero que então tenha gostado. Eu gostei muito de estar aqui deste lado. E já sabem, cliquem agora aqui no link que eu vos deixei nos comentários. Deixo-vos aqui um grande, grande beijinho. Muito boa noite e bom descanso. Beijinho.